Olá! O Linkados na Área está no ar. Um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM de São Paulo. Eu sou Julia Montgomery. Eu sou Gabriel Bibi. Hoje vamos conhecer mais sobre o rádio, que em 2022 faz 100 anos no Brasil. Para falar sobre esse assunto, temos como convidado um doutor em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele é professor de jornalismo, relações públicas e rádio, TV e internet. Ele também é diretor do Museu, do Rádio e da TV. Também ele já atuou nos jornais do Estado de São Paulo, Diário do Grande ABC e na Fundação Padre Anchieta. É com grande prazer que recebemos aqui no Linkados Rodolfo Bonvente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui. Agora roda a vinheta. O rádio chegou no Brasil em 1922. É possível afirmar que tínhamos uma sociedade antes e depois do rádio? Sim, vamos pensar assim, a gente tem hoje uma discussão grande que provou-se por vários documentos, existe uma tese de doutorado que mostra que a primeira emissora de rádio brasileira surgiu em 1919 no Recife. Mas isso não foi documentado como se devia, né? Efetivamente, quando é que o rádio faz a primeira transmissão? 7 de setembro de 1922, né? Ele surge com a ideia de que o mundo já conhecia o rádio, o Brasil, faltava isso no Brasil, e o político, no caso o presidente da República na época, o Epitácio Pessoa, sentia que com o rádio ele poderia chegar mais próximo da população, falar mais sobre o que ele fazia, os trabalhos que a administração dele realizava. Então a gente tem ali o lançamento. É ainda um rádio muito incipiente, né? É muito diferente, claro, do que a gente tem hoje, mas é um primeiro esboço, né, do que nós teríamos de rádio. Agora, é interessante a gente observar que o rádio surgiu para a elite, né? Então, ele surge para uma sociedade que via no rádio uma forma de cultura. Ele surge com música clássica, ele surge com poesias, né? Com gente declamando ao microfone, com o discurso de presidente da República. Ele não está propriamente voltado para as massas, o que vai acontecer, mas que vai demorar um pouquinho. Isso dá 2 ou 3 anos depois, o rádio começa a sentir que a ligação dele não era com a elite, que a ligação dele não era em ficar transmitindo esse tipo de programação. Ele precisava atingir uma população de mais baixa renda até. Por quê? Porque precisava ser popular. Senão, como veículo de comunicação, ele não teria muito sentido. Tá? Uhum. Não sei se eu te respondi exatamente o que você me perguntou. Falando um pouco mais da rádio elitista, como era um pouco mais sobre essa programação, o que eram algumas coisas mais específicas que passavam e mais ou menos sobre esse assunto? Tá. A gente considera que, na verdade, o grande nome do rádio é Roquete Pinto, né? Que é um cara que nem era da área da comunicação, ele era médico e tal, mas é ele quem realmente funda a primeira rádio, é ele quem realmente faz uma programação e tal. E aí o Roquete Pinto tinha a ideia de que o rádio precisava ser um veículo cultural. Então ele começa o rádio pensando em educação, pensando como é que eu vou discutir com a sociedade coisas que ela precisa saber, né? Então a gente tem, ao contrário de alguns outros países, um rádio onde, pelo menos no início, a música não era o mais importante, né? O mais importante era eu tentar ensinar as pessoas. Então ele, como era cientista, como ele era médico, ele achava que o médico falando no rádio era importante para a população, eu começar a trazer as coisas que a sociedade que tinha posses e que fazia, né, estava na escola e tal, poderia discutir. O Roquete Pinto não pensa no rádio inicialmente como algo popular, né? Ele pensa para uma elite e ele monta uma programação, e as primeiras rádios brasileiras seguem essa programação, pensando na elite brasileira. Uhum. Tá? Nos anos 30 e 40, a Rádio Paulista fez as pazes com as camadas mais populares da população. O que isso mudou no rádio, no geral? E no Rio de Janeiro, teve alguma mudança parecida? Tá. Isso muda tudo, né? Vamos só voltar para fazer um painel histórico. Em 1930, quem assume o governo é Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas assume de uma forma que
né, ditatorialmente e tal. Bom, muito bem. Ele precisava conversar com a população, ele precisava fazer com que a população aceitasse o governo dele, entendesse o que ele queria fazer e tal. E ele vai buscar uma solução que é rádio. Então, é a primeira grande mudança. Então, a partir de 30, 32, 36, a gente tem grandes mudanças no rádio para transformá-lo num veículo popular. Então, eu começo a aceitar anúncio publicitário, coisa que eu não tinha até então. O governo define uma norma para isso. E aí, se eu quero chegar até o povo, eu tenho que pensar numa programação mais popular. E aí eu começo a pensar em música, em apresentadores, e eu começo a pensar em programas ao vivo no rádio. O grande boom do rádio acontece a partir de 40, quando, com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, você implanta o que a gente chamou dos programas de auditório vitoriosos, né, na carreira do rádio brasileiro. Eu trago, então, o cantor, a cantora, os conjuntos ali para cantarem para o público. Eu tenho um teatro, esse teatro as pessoas podem ir, né? Alguns cobravam ingressos, outros faziam gratuitamente. Então, eu junto as pessoas no auditório e junto as pessoas em casa, que não puderam vir, ouvindo. E transformo aqueles artistas em ídolos populares. Então, o grande lance do rádio a partir de 1940 é que realmente ele vai atingir todas as classes sociais, tá? Vai fazer com que o país passe a ter uma quantidade de lideranças musicais enormes, né? A Rádio Nacional cria toda uma programação em que o público manda e desmanda, né? Então, se eu quero que a Ângela Maria cante mais uma música, a Ângela Maria canta mais uma música. Afinal de contas, ela é a rainha do rádio, né? E ela está levando aquele povo até lá, até a emissora. Então, a gente tem um grande momento do rádio brasileiro, né? Eu acho que em nenhum outro momento o rádio conseguiu tanto sucesso como nos anos 40. Porque nos anos 50 ele mantém essa programação, mas aí ele disputa a fatia com a TV. Que a TV chega em 50 no Brasil, né? Então aí eu já tenho um primo rico, que é a TV, querendo disputar o público comigo. Nos anos 40 ele está sozinho, então ele domina a cena. Na década de 50 a rádio também começa a chegar mais no interior e começa a se estabelecer no interior. No que se alicerça a programação no interior? Mais de serviço ou mais de educação? Essa questão da educação, ela desaparece do rádio nesses anos, né? Na verdade, o que a gente começa lá em 20, vai até 30 e pouco, a questão da educação vai sendo deixada de lado. E por que vai sendo deixada de lado? Porque aí eu estou ganhando dinheiro, aí vamos falar francamente, abertamente, né? Eu estou ganhando dinheiro com uma programação popular. Então, eu não vou querer ensinar ninguém mais a aprender um pouco mais sobre ciência, sobre língua portuguesa. Não, eu quero mais é que o público se divirta. Como a gente começa com muitos programas humorísticos feitos ao vivo, o Balança Mas Não Cai é um exemplo disso, que depois vai para a televisão, e tem os programas de auditório, que são muito fortes, é essa programação que me interessa. Então eu vou para o interior levando o mesmo tipo de programação. Uma ou outra rádio tem alguma coisa mais local. O que começa a acontecer? O sertanejo raiz, né? Que hoje, quando a gente fala em sertanejo, a gente confunde um pouco as coisas, mas o sertanejo raiz começa a aparecer muito na rádio nessa época. Por quê? Em função das rádios regionais. E que aí vão dar chance para os artistas populares daquela região. Tá? Então, se aqui eu tenho Tonico e Tinoco, Cascatinha e Inhana, enfim, as duplas, né, caipiras que estão na capital, lá no interior eu vou buscar outras duplas que possam fazer sucesso como essas daqui, né? Então eu começo um processo de regionalização do rádio, mas dentro daquela ideia do popular, dentro da ideia dos programas que vão atrair a atenção do público. A educação, nunca mais o rádio foi o mesmo e nunca mais ele parou para pensar nela. Tá? Qual foi o impacto da ditadura militar no rádio? O impacto da ditadura militar foi em todas as frentes de comunicação que a gente tinha, né? A gente fala muito do impresso, do jornal, da revista, porque as coisas eram censuradas. A gente fala da televisão. Eu, por exemplo, a minha tese de doutorado é sobre a TV Excelsior e o enfrentamento da TV Excelsior com a ditadura militar nos anos 60. Mas o rádio também sofreu com isso.
Por quê? Porque eu tenho uma camada muito grande da população ouvindo rádio. Por quê? Vamos pensar o seguinte, quando a televisão surge, ela é muito cara. Então, ela demora para chegar em muitos ambientes, em muitas residências, em muitos domicílios, como eles falam, né? Ela demora muito, porque a pessoa não tinha condição de comprar uma televisão. Mas o rádio é muito mais barato, né? Comparativamente falando, nos anos 60, a TV custava 7, 8 vezes mais do que um aparelho de rádio. Então, como o rádio chega mais rápido, é mais popular, eu também preciso ter um controle sobre ele. O rádio desafiou menos a ditadura militar do que a imprensa escrita, do que a TV, até. Tá? Ele desafiou menos, ele aceitou mais a ideia de que nós tínhamos um novo governo e era melhor conviver com esse novo governo. Agora, existem movimentos, sim, que foram acontecendo. Tá? Não ficou também totalmente aleatório, né? Existem alguns movimentos que aconteceram. Existe a censura, mas eu acho que, se a gente pegar os meios de comunicação como um todo, o rádio foi o menos afetado. É o que menos sofreu com a censura. Até por uma opção dele mesmo. Tá? Uhum. Você já falou um pouco das cantoras e cantores, mas agora eu queria fazer uma pergunta mais específica. Os cantores e as cantoras da rádio ganham muito também fama expondo as suas vidas nas revistas. Isso acabou criando um mercado de consumo. E é possível fazer um paralelo hoje em dia com as mídias sociais e as influencers? É possível. Com os influencers eu não sei, né? Porque aqui a gente está falando de um outro movimento. Mas com as redes sociais, com certeza. Os anos 50, principalmente... Vamos pensar assim, depois da Segunda Guerra Mundial, 45 em diante, né? Você tem, no Brasil, um efeito que a gente já via em Hollywood, nos Estados Unidos e tal, que é o de você criar mitos, né? Estrelas. E o Brasil, ele tem o brasileiro, né? Ele gosta muito desse tipo de coisa, né? A gente gosta de ídolos, né? A gente gosta de reverenciar esses ídolos e tal. Muito bem. O concurso de Rainha do Rádio, e depois tem até o do Rei do Rádio, mas o mais comum é o Rainha do Rádio, fez com que algumas cantoras tomassem um vulto enorme. E os cantores também por si. Porque, vamos pensar, naquela época, para que eu fosse um cantor popular, primeiro eu tinha que ter voz, muita voz. Tá? Isso era... Então, quando a gente fala em Chico Alves, quando a gente fala em Vicente Celestino, Calbi Peixoto, a gente está falando em grandes vozes, né? Uhum. As mulheres precisavam ter voz? Precisavam, mas elas precisavam ser graciosas, brejeiras, né? Dançar no palco enquanto cantava. E aí a gente vai ter aí a fase das grandes vozes, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Isaurinha Garcia, mas a gente vai ter também as cantoras que faziam muito sucesso, como uma Emilinha Borba, Marlene, que eram cantoras que entenderam como é que essa máquina queria funcionar, né? Elas queriam que eu seja brejeira, bonitinha, agradável e cante. E que eu encante a plateia, né? Principalmente as cantoras. E aí, o que elas faziam? Elas faziam isso muito bem, né? Então, quando você pega uma carreira de uma Emilinha Borba, você vai dizer assim, uma grande cantora, depende de qual é o conceito de grande que você tem. Não era uma grande voz, nunca foi uma grande voz. Mas foi uma mulher que soube entender muito bem qual era o papel dela naquele momento. E Emilinha se tornou a coqueluche do Brasil, né? Era a grande estrela lá, a grande cantora e tal. Então, eu acho que assim, o Brasil soube fazer isso muito bem. Quando a gente leva para os dias de hoje, a gente fala de redes sociais, sem que eles soubessem o que era uma rede social, ou qual é o vasto caminho, né? O vasto terreno que ela pode ocupar, essas cantoras e esses cantores ocuparam esse espaço maravilhosamente bem. Uhum. Tá? E o público brasileiro adorava isso. Então, se as cantoras eram veneradas, os cantores também. Haviam os fãs-clubes, né? Que a gente aí pode levar, talvez, para as influencers, não sei, né? O influencer é uma coisinha um pouco diferente hoje em dia. Mas a gente pode ver a história dos fã-clubes, né? O artista incentivava. Quanto mais fã-clube eu tiver, mais sucesso eu vou fazer, mais famoso eu sou. E eu não posso ter um fã-clube só no Rio. Eu tenho que ter um no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, né? Porque aí eu vou viajar pelo Brasil
e essas pessoas vão correr atrás de mim. O Calbi Peixoto, eu tive a oportunidade de fazer uma rápida entrevista uma época com ele, e o Calbi Peixoto falou assim, eu adorava aquela história das fãs quererem tirar minha roupa. E o meu figurinista lá, ele começou a fazer roupas que mais facilmente eram, se partiam e tal. Por quê? Porque tudo isso fazia parte de um marketing que se criou, né? Então, eu acho que assim, uma importância do rádio também nos anos 50 é essa, criar ídolos como talvez a própria televisão não conseguiu criar. Como foi o jornalismo no rádio? Bom, o jornalismo da TV vem do rádio, né? Então, por exemplo, o Repórter ESSO surge aonde? No rádio. Quando ele vai para a TV e faz sucesso, ele já vem de uma receita que dava sucesso no rádio. Eu acho que o jornalismo brasileiro começou muito bem no rádio. A gente não tinha condições, né, técnicas muito grandes. Então, eu não tinha recursos enormes para mandar um monte de repórter para a rua, né? Então, eu usava umas imagens meio chapadas, usava umas coisas que, se a gente for hoje olhar os radiojornais dos anos 40 e 50, você vai falar, nossa, mas é tudo muito arcaico, né? Era o que nós tínhamos condições de fazer na época. Mas eu acho que o mais importante do radiojornalismo, do telejornalismo, que é ir atrás da notícia, trazer a informação, fazer com que o público entenda e discuta aquilo, fazíamos muito bem. E o maior exemplo é o Repórter ESSO, que criou uma história no rádio brasileiro e depois vai criar uma história na TV brasileira. Tá? E hoje em dia, quais são algumas mudanças vividas pelo jornalismo com a chegada da internet e das mídias sociais? E a rádio também viu essa mudança chegando? Tudo bem. Eu digo que o rádio ele é mais camaleônico do que a televisão. Tá? Ele conseguiu se reinventar. O rádio passa por uma crise muito grande nos anos 80 e 90. Você acha que o rádio está acabando e ele foi buscar formas de se reinventar. Então, a FM, a frequência modulada, surge porque eu preciso de um som perfeito. Ninguém vai querer ouvir mais rádio com chiado. Ninguém vai mais querer andar no carro e depois que ele andou 30, 40 quilômetros, o rádio não pega direito. Né? Então, eu crio a frequência modulada para quê? Para que eu me mantenha atento, né? Para que eu esteja lá no momento. Hoje, o que é o podcast? Né? Um produto que foi criado nos anos 2020 e que dá uma nova força para o rádio. Por quê? Porque eu posso... É o rádio que surge inicialmente com a ideia do podcast, né? E ao fazê-lo, eu vou ganhando um outro público, um público mais jovem, né? Qual é o grande problema do rádio hoje? Fazer com que vocês, jovens, o elejam como uma opção. O jovem que está na universidade, que está se formando, ele pensa na internet e na TV. Ou no impresso, né? Ou nos portais. E poucos pensam no rádio. Então, o que o rádio tem que fazer? Eu tenho que chamar a atenção de vocês e chegar aonde vocês estão. Por quê? Agora, em janeiro, saiu uma pesquisa do Cantar Ibope muito interessante, mostrando que, na pandemia, o rádio ressurgiu. Tá? Então, assim, 82% da população brasileira, hoje, ou pelo menos em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, ouvia rádio. A média de cada ouvinte é de 4 horas ouvindo rádio. Então, assim, o rádio vai brigar com a TV, vai brigar com playlist, né? Então, você fala assim, as pessoas estão na rua com fone de ouvido, mas elas estão nos playlists delas, elas estão lá ouvindo o que elas colocaram. Muitos estão ouvindo rádio, ainda, graças a Deus, né? Eu gosto muito de rádio, embora não tenha feito carreira em rádio. E acho que a modernidade do rádio está justamente aí, em buscar formas de competir e chamar a atenção de vocês. E a gente tem rádio de todos os tipos, e as rádios jovens conseguem conversar, né? 89, Metropolitana, Disney, Jovem Pan, enfim, elas conseguem falar com esse pessoal jovem. E isso é muito bom. Então, eu acho que assim, o rádio conseguiu, nos últimos anos,
se reinventar e está criando outras situações. Tem web rádio, tem rádio digital, tem rádio comunitária, enfim, tem várias opções. O que o rádio precisa fazer para completar mais 100 anos de vida? E quais você acha que são os maiores desafios que ele vai ter que enfrentar para isso? Fazer prognóstico de 100 anos é muito difícil, né, cara? Agora você me pegou. Não, eu acho que o rádio tem muito tempo pela frente ainda, tá? Eu acho que a pior fase dele já passou, que era justamente essa fase de uma televisão que está engajada com o público, internet, TV por assinatura, enfim, né? Já se pensa em rádio por assinatura. Não sei se o Brasil vai conseguir chegar nesse momento. Mas em vários países você já tem, por exemplo, a venda de assinatura de rádio. Então, pode ser uma opção? Não sei, tem que se estudar, né? Você já tem rádio digital, você já tem web rádio. Então, assim, o rádio está mostrando que ele está evoluindo. E se a gente comparar com a televisão hoje, ele tem perdido menos público, percentualmente falando, do que a televisão para a própria TV, que é a TV por assinatura, que é a Netflix, que é o streaming, enfim, né? Então, eu acho que assim, é mais fácil dizer que o rádio tem 100 anos pela frente se dando bem do que dizer que a TV aberta tem mais 100 anos pela frente se dando bem. Porque a TV aberta tem uma concorrência maior, né? Então, eu acho que o rádio, ele vai bem. Não vou estar aqui para ver o que aconteceu, né, em 100 anos mais, mas tenho certeza que ele, o momento mais difícil dele já foi. Ele agora já sabe por onde ele tem que caminhar. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. O que você falou foi muito bom. Ah, que ótimo. Tomara que isso sirva para vocês, para alguma coisa e até para que vocês gostem mais de rádio, tá? Obrigado pela participação, Rodolfo. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui, gente. Eu gostaria de agradecer também toda a equipe do Linkados e a nossa orientadora, Eide Vargas. Até a próxima edição.